Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. E hoje, Jairo, estamos com How are you? What's happened? O brasileiro que saiu e fez fama nos Estados Unidos. Exatamente, cara. Empreendedorismo internacional, velho. O cara vai contar todos os artifícios, as manhas, como é empreender em outro país, cara. Exatamente. Estamos aqui, cara. Ricardo Rosa in the house, velho. Seja super bem-vindo. Primeiro, as palmas da galera. As palmas. Fico muito feliz pelo convite, obrigado. Eu quero aproveitar para compartilhar um pouco da minha experiência lá no exterior. Mas tenho certeza que vai ser algo que eu vou aprender com essa conversa aqui com vocês, com o público. Enfim, fiquem à vontade aí para me perguntar o que vocês quiserem. Maravilhoso. Eu tenho certeza, Eber, que vai ser aula. Com certeza. Episódio. E episódio que é aula tem que fazer o quê? Tem que ter certificado pra você, cara. Então, você que tá assistindo, vai lá na academia.21live.com.br, assista o episódio por lá e você vai ter um certificado, cara, pra você usar nas suas horas complementares na faculdade, pra dar uma calibrada no LinkedIn, dar uma lustrada no currículo. Exatamente. Porque vai ser aula. E mais, Eber, não para por aí. Não para, porque se indicou... Não para. Indicou 30 pessoas. Na Academia 20 Live você vai lá, tem Indique e Ganhe. Você pega o seu link, indica pra 30 pessoas, que é uma barbada. É uma barbada. É muito fácil. Você indicou pra 30 pessoas, você ganha esse super boné do software 21 Live. Então não perca seu tempo e vamos pra aula, cara, com o Ricardo. A gente começou a bater um papo antes das câmeras estarem filmando. Cara, super interessante. Vai ser um prazer, cara, bater um papo com você. Obrigado mais uma vez aí, Ricardo. Eu que agradeço. E, cara, a queima-roupa, sem grandes teorias. O que é marketing pra você, cara? Eu acredito que marketing para mim seria a estratégia adequada para o momento adequado. Tá. Então, é você saber comunicar bem o teu produto, escolher bem a estratégia e ter bem definidos os teus alvos, né? Para, enfim, com o teu direcionamento ali para chegar onde você deseja. É bem simples nesse sentido, Sim. assim. Show, cara. Basicamente. Sensacional. E Ricardo, pra gente falar, né? Hoje você tem aí a Petisco Brazuca, né? É uma empresa que atua lá nos Estados Unidos, pra galera aí que trabalha com venda. Resume pra galera o que é a Petisco Brazuca, vai, pra ficar mais fácil. Do que eu ficar te apresentando? Bom, basicamente a Petisco Brazuca é uma empresa focada na produção de coxinhas, né? Sim. Petiscos brasileiros. Nós nascemos em 2013 como um aplicativo, a princípio, né? De entrega de petiscos. 10 anos, então. 10 É um anos. grande momento pra estar no cara, Pizza com Marketing, então. Momento de celebração. Exatamente. Total, meu. E foi, assim, foi uma ideia que nasceu bem despretensiosamente, porque não foi algo que a gente planejou quando nós imigramos para os Estados Unidos, tanto eu quanto a minha esposa é minha sócia nesse projeto, a Vanessa. E a Petisco ela nasceu justamente da necessidade que a gente enxergou da falta desse tipo de serviço lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos têm uma comunidade brasileira enorme. Gigante, né? Poderia ser muito maior, mas dentre as comunidades é uma das menores, eu acredito. Mas mesmo assim uma comunidade bem significativa. A gente tem quase 1.700.000 brasileiros vivendo nos Estados Unidos. E a gente queria... quando surgiu a ideia, atingir esse público a princípio. Legal. Mas hoje a gente está em outros... a gente mantém esse público brasileiro, mas hoje em dia a gente tem público americano, enfim, de diversas nacionalidades. E a gente utilizou muito das estratégias de marketing, comunicação, posicionamento para poder chegar onde a gente chegou hoje. É uma coisa que a gente vem utilizando há muito tempo na nossa marca. E a empresa ela surgiu numa festa entre amigos. Legal. A gente tinha sido convidado para levar ali os petiscos, né? Apesar de nunca ter trabalhado com alimentação, meu background vem da área de marketing digital e comércio eletrônico. A minha esposa é administradora e nós nunca havíamos trabalhado com alimentação especificamente. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo é de estar aberto às oportunidades. Às vezes elas se apresentam das diversas maneiras. Sim. E a gente às vezes está com um cabresto ali e não enxerga bem o que passa na nossa frente. Mas eu sempre fui uma pessoa de mente aberta nesse sentido, de sempre observar detalhes em todos os ambientes em que eu estou inserido. E esse não foi diferente. A gente foi convidado para fazer coxinha para uma festa, para essa nossa amiga, que apesar de não ter trabalhado, a gente gosta muito de cozinhar, cozinhava muito para os nossos amigos em casa. E aí nós levamos, na época a gente não sabia fazer muito bem, vimos um vídeo no YouTube lá. O YouTube é vida? Exatamente, minha universidade. Assistimos um vídeo no YouTube, pegamos uma receita e a gente modelou ali o que deu, né? Nem sempre saiu coxinha, mas
A gente modelou, levou para essa festa e foi um sucesso enorme. E aí essa nossa amiga, que inclusive foi head de comunicação da 99, já com visão, legal. virou pra gente e falou, pô, assim como a gente amou o produto de vocês e tal, o negócio que vocês trouxeram para cá, eu acho que tem outros brasileiros que poderiam curtir isso. Porque a gente já vinha trocando algumas ideias sobre empreender lá, né? Apesar de, quando a gente mudou para lá, não ter sido nosso objetivo empreender, a ideia era aprender inglês e voltar para o Brasil para aproveitar as oportunidades que a gente já havia cultivado aqui. A gente voltou com uma pulga atrás da orelha, assim, para casa. Pô, de repente seria uma coisa legal a gente começar a investigar de como fazer essa empresa, criar uma empresa nesse segmento. E foi isso que a gente fez. A gente voltou para casa e começou a fazer a nossa lição. Em que lugar dos Estados Unidos, Ricardo? Nova York. Nova York. No epicentro da no olho do furacão, meu. Nessa época, eu já morei, assim, todos os... Eles chamam boroughs lá, né? Então, são five boroughs, são como se fossem condados ou bairros. Eu morei nos 5 já, né? Tá. Então, nessa época, eu morava em Manhattan. Eu estava morando em Manhattan, morei 2 anos lá. E foi inclusive a ideia surgiu porque a gente estava comentando com ela antes de ir para a festa. Existe uma rua lá em Nova York, em Manhattan especificamente, chama Little Brasil. E a Little Brasil ela tem um monte de, ou seja, pequeno restaurante. Pequeno Brasil. Cheio de Exatamente, Brasilzinho. E aí cheio de restaurantes brasileiros ali, né? E aí a nossa ideia era, pô, para que eu vou fazer coxinha? Eu vou comprar dos restaurantes. Então vamos ligar nesses restaurantes aí e ver o que tem. Ninguém fazia, ninguém. Oceano azul total, pois né? E o máximo que a gente encontrou, assim, foi a tia do amigo de não sei quem, que fazia num outro estado. New Jersey fica muito próximo, né, de Nova York. E aí a gente perguntou, né, se entregava e tal. Ninguém entregava também. Então foi nessa dor aí de... Pô, será que não tem ninguém fazendo isso de forma profissional? Ou só existe a tia que faz e só faz quando ela pode? Então, foi nesse momento que a gente... Ou a gente tem um problema de demanda que ninguém quer, ou a gente tem um problema que ninguém está fornecendo um produto que é o maior sucesso do Brasil. Cara, eu tenho uma pira pra perguntar pra você, Ricardo, que é o seguinte, cara, o porquê, assim, beleza, você viu o mercado, pelo que eu tô entendendo da história, e você entendeu que ali, pô, não tem ninguém de coxinha e tal, mas direto você foi pro delivery, por quê, cara? Tipo, qual que foi essa dinâmica e não, de repente, tipo, qual que seria, né? Não existe os caminhos tradicionais, mas vamos chamar assim, pô, o cara vai lá, vou montar uma empresa, vou montar uma lojinha, vou começar a vender, eu vou vender de porta em porta. Mas você já quis ir direto para esse delivery. Foi isso mesmo ou estou equivocado? Não, foi exatamente isso. Mas na verdade tem uma estratégia por trás, né? Legal. Qual que foi? Eu acho que quando a gente... Aquele negócio da matriz, de fazer a avaliação ali das suas fraquezas e das suas oportunidades, o que a gente enxergou, na verdade, de maior deficiência era justamente porque todas as pessoas que queriam comprar produto naquela época tinham que se submeter ao schedule da pessoa, ou seja, o cronograma de quem produzia. Então, a tia só podia na quarta-feira, então você só ia ter coxinha de quarta-feira. Ou então a avó só podia entregar numa determinada região, não entregava na outra, ou se entregava quando muito, né? Então, quando a gente realmente pensou, pô, existe uma oportunidade de negócio aqui, vamos montar um negócio, nós entendemos que embalagem, né, apresentação e a logística, que seria a entrega, eram os maiores gargalos daqueles que estavam trabalhando com esse tipo de produto. Então, a gente resolveu tentar solucionar essa dor. Então, E outra coisa, se nós tentássemos criar uma estrutura maior, teria que ter um investimento. Sim. Então, e olha só, mesmo assim, a gente estava falando de uma época em que o dólar não estava tão alto. Então, nós chegamos lá, o dólar estava 1,59. Tá? Nossa. Caracas, velho. Então, quando a gente começou a empresa, o dólar estava chegando a 2,10 e isso já estava batendo um desespero. Imagina hoje em dia, Nossa. né? Hoje em dia, para mim, tem que chegar a 10 dólares. Não, brincadeira. Mas, enfim, na época estava batendo uns 2 e pouco, e aí a gente tinha realmente esse negócio de... Não, vamos tentar solucionar esse negócio aqui. Se a gente for utilizar dinheiro do Brasil, na época a gente estava usando o dinheiro do Brasil,
vamos tentar minimizar o máximo possível, porque, querendo ou não, a moeda está jogando contra a gente, né? Então, o que a gente tem que fazer é tentar fazer o mais enxuto possível para validar. Low cost, né? E na época, assim, a gente está falando nesse linguajar aqui de startups e não sei o que lá, de marketing e tal, mas era uma coisa muito básica. A gente queria validar a nossa ideia, a ideia de ter um negócio lá nos Estados Unidos. Tinha essa ideia em mente, mas a gente não queria colocar todo o investimento. Então, qual era a ideia? Vamos testar. Testando, a gente... Princípio básico. Exatamente. A gente fez em casa a princípio, né? E as coxinhas você entregava ela já congelar? Não, era tudo frita já. Frita já prontinha. Era o cara para consumir mesmo. A ideia era criar o máximo de facilidade possível. Assim, era casar a conveniência. A gente já fez um negócio que era... Primeiro, nós não tínhamos montado ainda a loja. No primeiro ou segundo mês não tinha montado a loja online. Mas o cliente ele podia entrar lá na nossa página do Facebook. A gente montou um link com um formulário. Ele ia lá, fazia a ordem dele e a gente preparava a ordem. A ideia, a princípio, como a minha esposa queria fazer alguma coisa assim, extra, para gerar uma renda extra e tudo mais, a ideia não era fazer esse investimento grande. Então, ela começou a fazer ali 1, 2, 3, 4, 5 encomendas. Né? Primeiro mês tivemos 3, segundo mês 4, e ela já estava super feliz. Pô, $400, caramba! Eu falei para ela, não tá indo nessa velocidade, não tá indo na velocidade que eu gostaria que fosse esse negócio, né? 4 encomendas, mas a gente não tinha feito nada, não tinha feito divulgação nenhuma. E aí eu falei para ela, vamos fazer um teste realmente se esse negócio tem demanda. Eu vou montar um site aqui, eu também mexo com programação. Falei, vou montar um e-commercezinho aqui, a gente monta um e-commerce, faz uma identidade visual legal. E eu vou fazer um release, né? Fazer um textinho aqui, mandar para alguns youtubers e estavam surgindo algumas coisas assim na época. Legal. Uns youtubers e umas blogueiras aqui locais. Legal. Tá bom? Tá tudo certo? Você consegue dar conta da demanda? Não, tá tudo certo. Explodiu. Não, foi de 3, 4 para 40. Caracas. E 40, a gente tá falando disso aí, a gente imagina o quê? Uma casa aqui no Brasil, né? Com espaço e tal. Nova York é uma caixa de fósforos. Assim. A nossa casa, o apartamento que a gente morava, era tipo, você podia lavar a louça sentado no sofá da sala. Entendeu? Então a cozinha já era tipo grudada na... A gente não tinha nem... A nossa mesa cabiam 2 cadeiras, pra você ter uma ideia. Então era muito pequeno, não tinha como. Então imagina você conseguir fazer 3 encomendas, beleza? 4 encomendas, ok, mas 40 encomendas... Tipo, é um problema maravilhoso. É um problema incrível, mas é um problema ainda. Sim. E aí a gente ali eu entendi realmente que tinha a demanda. Realmente o que falta é só fazer a parte de marketing mesmo, divulgação, as pessoas conhecerem um produto, porque demanda tem. Como é que a gente tinha 3 e agora a gente tem 40? Então esse número pode ser muito maior se a gente fizer um trabalho bem feito. E a partir daí é que a gente resolveu realmente profissionalizar o negócio. Saquei. Mas até conseguir fazer essa estrutura funcionar como a gente gostaria, foram 3, 4 anos, né? Ali lapidando estruturando o negócio. Só para efeito comparativo, hoje vocês estão como lá hoje em termos de volume de pedido, tamanho, como é que vocês estão lá? Então, no ano passado nós fizemos 2,5 milhões de unidades no ano. Então tem um volume bem considerável. Sensacional. Assim. Sensacional. Então a gente... Vocês já estão com algumas lojas? Sim, com algumas lojas, na verdade. É porque a gente tem lojas que são lojas fixas e lojas sazonais, que são os pop-up shops. E esses pop-up shops, eles funcionam basicamente temporários, né? Então você tem feiras específicas onde a gente funciona, mas eles têm dia e horário para acontecer. Legal. Então... acontece, por exemplo, a gente tem um pop-up que funciona dentro do World Trade Center. Então, toda sexta-feira, o World Trade Center, a gente tem um pop-up lá. As pessoas já vão lá contando que vai ter esse pop-up. E aí funciona tipo de abril até outubro. Então, toda sexta-feira, de abril a outubro, a gente está lá no World Trade Center. Que da hora. Então, nós temos esse modelo de lojas. Legal. Temos as lojas que abrem todos os dias. As que abrem todos os dias, nós temos 3 lojas. Então, nós temos uma loja fábrica. Temos uma loja que funciona dentro de um food hall, que eles chamam, é como se fosse uma praça de alimentação. E um outro, a gente abriu recentemente, fica atrás da Times Square.
Então é um lugar com um movimento assim absurdo. E a galera troca o almoço lá, chega lá pelas coxinhas? Eu quero as coxinhas do Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, antes de pegando a onda do Weber aqui, cara, como que traduz coxinha e como que você explica uma coxinha pro americano que eu nunca consegui, cara? Tipo, porque assim, a gente de Sorocaba, e lá tem uma padaria real, aliás, grandes amigos nossos, que é a coxinha mais famosa da cidade. Então todo mundo que vai pra lá quer comer a coxinha. Inclusive você, né, tá convidadíssimo pra lá. Exatamente. E aí você fala, é um bolinho de frango, tipo, como que você faz isso? Na verdade, a gente explica que é um croquete feito de massa de batata recheado com frango. E você traduz como? É como se fosse... Mas você chama coxinha lá ou não? Aí a gente usa como chicken croquette. Tá. Puta, ótimo. A gente usa, na verdade, a gente adaptou a forma falada. Então, a gente usa como COSHEENYA. Aí a pessoa consegue falar certinho coxinha. Porque o H na língua inglesa tem som de R. Então eles não... E coxinha. O X é como X, né? Então é como se fosse coxinha. Então eles não conseguem falar muito bem. Eles até tentam, mas não conseguem falar bem. Agora, quando a gente coloca COSHEENYA, eles falam perfeitamente. Aí a gente, todo banner nosso tem o coxinha escrito em português e embaixo uma maneira deles conseguirem falar em inglês. E aí a galera se vira, aí eles conseguem falar. Que é o chicken croquette, né? A gente usa ou chicken croquette, mas embaixo sempre tem na fonética ali, como ele pode falar. E essa é a maneira que a gente conseguiu adaptar. Outra coisa que a gente mudou também... para facilitar, a gente vende pastel também. Né? Então, nosso carro-chefe é coxinha e pastel. As duas coisas maravilhosas. E são não tem como dar errado, cara. É impossível. Não tem como dar errado. São os nossos principais produtos. E aí, o pastel em si, pastel em espanhol é bolo. Então, a gente não usa pastel. O que a gente usa é empanada. Né? Então, a empanada já é bem difundida lá. Sim. E aí a gente usa como Brazilian empanada. E isso, assim, é um game changer pra gente, porque a gente bateu muito tempo na tecla pastel, e ninguém entendia. Quando a gente mudou pra Brazilian empanada, mudou completamente, assim. Vende tanto quanto a coxinha, o pastel. Os caras piram no pastel também. Muito. Amam pastel brasileiro. A nossa massa, eles perguntam qual é a principal diferença entre a empanada... brasileira da empanada latina, mexicana e tal. É que a nossa não vai milho e a deles vai. Né? Tanto a colombiana quanto a mexicana vai milho na massa. O formato também. Né? E a deles é assada. Sim. Geralmente a nossa é frita. Então, é o pastel de feira típico, assim. Sim, pastel de feira. Na nossa comunicação, a gente usa algumas coisas em português, porque a gente é super cobrado pelos brasileiros. Né? Os brasileiros são bem... Eles olham lá, não é empanada, por que vocês estão tem que divulgar o Brasil? Não sei o que. Ela fala, mas gente não pode reinventar a roda. A gente tem que caminhar conforme... Tem que fazer uma adaptação. A gente não está no Brasil. Aos poucos a gente vai conseguir fazer isso, mas é um processo a gente conseguir desenvolver todo esse... Não, imagina quanto de dinheiro você tem que gastar para enfiar na cabeça do cara que é pastel. Vamos surfar onda. Pois é, se as pessoas já conhecem como empanada, para que eu vou ficar lutando lá contra a corrente e tentando ensinar o cara? Não é empanada, é pastel. Não vou. Viu? E é muito louco, assim, nada a ver com o assunto, meio que a ver. Porque se você já testou isso nos Estados Unidos e já funcionou, já está nos seus planos aí para ir para Europa, Ásia e tudo que você puder, porque já, validou lá nos States? Olha, a gente tem essa pretensão? Na verdade, assim, em 2000 Já tô expandindo, cara. Vamos comprar uma franquia na Itália. Não, porque já passou os perrengues lá, né, teoricamente. Na verdade, assim, a gente... como a gente conseguiu trabalhar bem a nossa comunicação, teve uma repercussão enorme, assim, no nosso trabalho, tanto aqui no Brasil quanto em outros locais. A gente recebe muito brasileiro, por exemplo, indo lá para Nova York especificamente. A gente recebeu um agora recente, veio da Europa, morando em Portugal. Ele abriu uma empresa de pastel e queria levar o petisco para lá. No começo era até mais incisivo, assim, quando a gente fazia muita campanha para mídia e tal, a gente recebia muita, tipo assim, 3, 4, 5 mensagens por dia de pessoas querendo abrir uma franquia, fazer um negócio. A gente formatou o modelo de franquia pro petisco lá nos Estados Unidos, mas eu ainda não me sinto seguro de fazer, porque
uma coisa é você estar aqui no Brasil, que você conhece as leis, está tudo certinho. O que vale aqui em São Paulo vale lá em Recife, que vai valer também em qualquer outra capital. Lá são 50 países. Tipo, cada estado tem sua legislação. Lei, né? Se eu não me engano, só da lei de franquia são 23 leis diferentes regendo os estados. Então, para você poder se aventurar, é óbvio que a gente está falando de um mercado que é muito ávido por consumo e tudo mais. Então, talvez o processo de aceleração seria muito mais rápido. As pessoas conseguiriam comprar e eu teria uma vantagem financeira interessante. Mas eu prefiro ir com um pouco mais de calma e saber onde eu estou pisando. Apesar de trabalhar já no mercado há bastante tempo, tem quase 10 anos de empresa agora. Eu entendo que a gente precisa ir com calma para não destruir o que a gente já construiu. Sensacional. E a ideia agora, isso passa por esse caminho, né? Então a gente está preparando a empresa agora para ir para um modelo de escala maior. Legal. E aí a gente vai aumentar o nosso nível de produção, a gente vai mudar de espaço de produção, vai para um outro local maior para criar uma escala maior de produção. E aí a gente vai começar a fazer distribuição para outros estados, né? A gente já tem um mapa aí pré-agendado de 14 estados que a gente vai distribuir. Então, uma vez que eu esteja com o pé em 14 estados, fica mais fácil de eu tentar fazer uma coisa parecida. Mas o estudo a gente já tem licença, já tem tudo, porque a gente fez em 2000. A ideia surgiu para a gente franquear, tanto quiosque para shopping, loja de rua, em 2018, 2019. Só que aí vem pandemia. Daí a gente deu uma desacelerada, a gente falou, esse projeto vamos colocar na gaveta por enquanto. Ricardo, como que você falaria pro pessoal aí que quer empreender fora do país, principalmente nos Estados Unidos, em relação ao visto, cara? Porque você tinha um visto de estudante na época. Assim. Como que foi essa história aí, cara? Olha, na verdade, essa trajetória ela é uma trajetória bem comum. Assim. Todo mundo que vai para lá, que não consegue imigrar já com o status adequado, ele tem que buscar maneiras de se regularizar, né? E com a gente não foi diferente. Na verdade, não foi diferente porque a gente não tinha as informações que a gente precisava ou que a gente tem hoje, né? Então, hoje eu tenho um visto que é completamente diferente, que me possibilita fazer isso. Claro. Agora, na época, quando a gente começou, não. Na época, quando a gente começou como todo mundo. Tô lá, vamos experimentar, vamos ver o que dá. Quando a gente viu realmente que a gente tinha um negócio na mão, aí a gente pensou, não vou construir também um castelo de areia. Vou colocar aqui anos e anos investindo a minha vida, botar dinheiro e daí vai chegar a imigração e falar, Ricardo, tchau. Acabou o teu sonho. Então, a partir do momento que a gente enxergou que a gente tinha realmente a possibilidade de criar um negócio, o próximo passo foi como é que a gente fica aqui, nós já estávamos legal, né? Sim. Mas como é que a gente fica aqui com o visto adequado para fazer o que a gente quer fazer. E aí foi a nossa busca. O que eu diria para quem tá indo nesse caminho, primeiro, hoje em dia a gente tem muitas, como que eu posso dizer? Tem muita informação disponível, né? Tem vários escritórios, inclusive escritórios que falam português lá, muitos escritórios brasileiros que conseguem orientar quem quer empreender, quem quer imigrar nos mais diversos aspectos. E eu vou te dizer que existem muito mais caminhos do que a gente imagina. Legal, são quase 100 tipos de visto e tem visto para todo tipo de profissional. Que legal. Às vezes a gente acha que só vai migrar. Quando você fala de empreender, né? O pessoal acha que você tem o visto de empreendedor, que é o EB5. Pô, mas para você empreender, entrar com um visto de EB5, Nova York, se eu não me engano, o investimento está em $1 milhão para o brasileiro, $1 milhão para o brasileiro. Então, já muda para quem tem cidadania portuguesa ou italiana. Já cai ali para 75 mil. Então, tem vários mecanismos. Basta você... macetinho brasileiro. Tem vários caminhos. Por exemplo, tem maneiras de você imigrar já com o teu diploma validado. Várias carreiras têm demanda. Legal. Então, o que eu diria para quem quer fazer isso, procura uma assessoria de visto, um escritório de advocacia que cuida realmente dessa parte de imigração, né? Para que ele te oriente da melhor maneira possível. Porque às vezes você vai lá na afobação, né, vendo ali vídeo no YouTube, acha que não tem saída,
imigra sendo turista, depois muda para estudante, sendo que às vezes você já poderia ter imigrado com o status adequado. Né? Então, eu procuraria uma assessoria adequada nesse sentido. Resumo, meu amigo, você que está aí, procure um especialista que vai facilitar o seu caminho, cara. É isso que o homem quis dizer. Exatamente. O Ricardão da Massa, hein? Entendeu? Total, né? Porra, Ricardão da Massa, seu apelido aí, titulamos o apelido aqui. Ricardão, seguinte, quais foram, se tiver uma, quiser contar mais assim, mas a parada que você percebeu, a estratégia de marketing lá que foi legal, que deu uma virada, 1, 2, 3, o que você vê assim no quesito marketing mesmo, assim, você falou, cara, pô, aqui eu acertei, né, que nem você falou sem falar, mas por exemplo, a gente tava de pastel e de pastel foi pra lá, uma jogada simples de marketing que mudou todo o jogo. Teve mais alguma que você pode incrementar ou de repente que você fez que, pegou? Acho que tem algumas coisas, né? Primeiro, eu acho que assim, é uma coisa básica você investir no produto, né? Porque muita gente menospreza o próprio produto. O cara começa a trabalhar com que seja coxinha. Sim. Daí ele entende, não, pô, é só coxinha. E o nosso posicionamento ali, na verdade, tem uma coisa que eu gosto muito, é de você, que eu acho que valeria para qualquer empreendedor ou para qualquer pessoa, independente de ser empreendedor, mas que está na carreira, é justamente se posicionar como você gostaria, onde você gostaria de estar. Por mais que você não esteja naquele momento. Sim, né? sim, então, tem uma história, até umas histórias engraçadas nesse sentido, que o que nós fazíamos lá, né? Mesmo trabalhando dentro de casa, a gente nunca quis ser conhecido como... Os caras da casa. Os caras da coxinha. Os caras da coxinha. O Ricardo e a Vanessa da coxinha. Era a marca em primeiro lugar, só a marca aparece. Então, o nosso posicionamento era, vamos trabalhar a marca. Nada vinculado ao nosso nome. Eu sei que existem algumas estratégias em que você consegue colocar ali uma assinatura e tudo mais, que é muito difícil de ser feito. Mas a nossa ideia era... nós vamos trabalhar a marca em primeiro lugar. Então, a gente começou a posicionar a empresa, mesmo estando lá dentro de casa, quando alguém ligava e falava assim, pô, eu queria fazer uma sugestão. Pô, vou pegar aqui tua sugestão, vou encaminhar para o departamento de marketing e eles vão te retornar. Meio coisa de banda, que o cara é empresário. Então, esse tipo de coisa foi algo que ajudou a gente. Óbvio que nesse meio tempo a gente estava profissionalizando o negócio, mas a ideia era nos posicionarmos, parecer mais do que a gente realmente era. Sim. Então... isso foi uma coisa que ajudou bastante a gente conseguir realmente construir o negócio, criar uma marca, mostrar para as pessoas que nós tínhamos um serviço bem profissional nesse sentido. Outra coisa que a gente usou muito foi justamente a internet. Ele é um descampado, né? Quem chega ali primeiro e crava a bandeira consegue construir a narrativa em volta do que você quiser construir. E eu acho que esse foi o nosso pulo do gato ali naquele momento, né? A gente tinha realmente um oceano ali para nadar, tranquilo, sem concorrentes. E com pouco dinheiro a gente pensou, pô, vamos investir o máximo que a gente puder em comunicação, fazer campanhas online, né? Tráfego pago estava começando a surgir mais forte naquela época, então a gente faz desde o início campanhas no Facebook, depois pro Insta. A gente fez muita campanha com assessoria, então para realmente fortalecer a marca, porque como a gente queria construir algo sólido, a gente queria que as pessoas tivessem uma imagem de reputação bem feita. E a mídia tradicional, querendo ou não, para isso ela funciona super bem. E aí a gente fez muito a parte de assessoria. Trabalhando release, todo ano a gente nós criamos uma estratégia em que todo ano a gente iria lançar alguma novidade para o nosso negócio. Não só para não cair na mesmice, né, mas também para desafiar a equipe inteira de como construir, como reinventar um negócio todos os anos, criando algo novo. Então a gente lançou o primeiro delivery, aí depois nós lançamos um aplicativo, que foi o primeiro do mundo nesse segmento. Que legal. A gente teve mais de 10 mil downloads nos 3 primeiros meses. Sensacional. Foi um boom, foi uma coisa impressionante. Depois nós fizemos o lançamento da parte de franquias, mas acabou que a gente deu essa desacelerada. Lançamos a loja.
Depois nós entramos nas feiras, porque lá nos Estados Unidos, uma coisa que é importante a gente falar é que boa parte dos negócios, principalmente os negócios que são estrangeiros, eles precisam de um validador. Dificilmente, quando a gente... Vou dar um exemplo. A tapioca tá levando muito tempo para pegar lá. O açaí já pegou. Então... mas o açaí foi do Super Bowl no cara lá que levou, né? Tem o açaí, que é o pessoal da Oakberry, tá indo bem lá e tal. Eles estão abrindo muitas lojas. Mas mesmo antes da Oakberry chegar lá, eu tenho até amigos que são donos de franquia lá em Nova York. Mesmo antes da Oakberry chegar, já existiam marcas que estavam consolidadas há 5, 6 anos lá. Saquei. De açaí, entendeu? Só que marcas de americanos que foram para o Brasil, se apaixonaram pelo açaí e levaram o açaí para lá. Tem uma marca gigante que chama Sambazon, que domina o açaí. Os caras têm tudo. Energético de açaí, bebida, suco, tem tudo que você imaginar. E as polpas. É boa? Não. Não é. Na minha opinião, não é boa. E aí você começa a ver algumas empresas brasileiras levando isso. Mas você precisa de um validador. E aí o validador lá foi a parte de fitness, de saúde. Então, os médicos, a parte de os nutricionistas começaram a validar isso, né? Então, esse foi o validador. No nosso caso, a gente entendeu o seguinte: a gente precisava de um validador como esse. Porque muitos negócios acabam indo para lá, mas não tem essa chancela de alguém que dá o carimbo. Às vezes é até por acaso que isso acaba acontecendo. Alguém, sei lá, um jogador de basquete, sei lá, Michael Jordan, vai numa lojinha de açaí brasileira, come, curte, posta no Instagram e isso explode, vira uma trend, o negócio se perpetua e vira realmente uma coisa mais consolidada. Isso é mais difícil de acontecer. Mas para alguém entrar nesse mercado, algo que seja de fora, precisa desse validador. Legal. Tá? E aí, por exemplo, para a gente, qual foi esse validador? O validador foram as feiras gastronômicas. Porque a gente entende o seguinte: ninguém sabe o que é coxinha. Sim. A gente também não precisa vender como coxinha. O exemplo da empanada. Mas a gente tinha uma dificuldade, porque a gente vendia para o brasileiro. O brasileiro ele apresentava para o americano. O americano adorava. Adorava. A gente conseguiu vários clientes americanos, clientes grandes, né? Clientes corporativos. Nike, Yahoo, Google, Samsung, vários clientes grandes. Fizemos muitas coisas interessantes, mas o negócio não ia. Não penetrava. E aí a gente pensou, vamos analisar aqui como que a gente consegue ir para essa... A gente já se consolidou aqui entre os brasileiros, né? Que era a nossa ideia inicial. Mas como é que a gente consegue ir para esse bendito desse mercado americano que o negócio não avança, sabe? Por mais que a gente tenha aqui clientes americanos na nossa base, não é algo que a gente vê as pessoas comentando, compartilhando. Então vamos ver como é que a gente pode fazer isso. E a gente entendeu, observando as feiras, e aí tem uma estrutura completamente diferente do que a gente entende como feira de rua aqui. Os caras estão muito mais ligados em branding, tem uma estrutura gigante. Eles trabalham toda a parte de assessoria. É um negócio surreal. Então, a gente foi procurar quais eram essas pessoas. Essas pessoas, exatamente. E aí nós descobrimos algumas delas. E a gente passou um bom tempo tentando entrar nesses lugares. Bom tempo. E nada. Porque o número de pessoas tentando entrar nesses negócios é tão absurdo. Na que a gente entrou primeiro, que foi ali o nosso validador, e realmente foi uma alavanca assim, que catapultou a gente para melhorar as nossas vendas, o branding, as pessoas começarem a conhecer o nosso produto, foi a Smorgasburg. Smorgasburg é a maior feira gastronômica dos Estados Unidos a céu aberto. Num dia chegam a passar 30 mil pessoas, gente do mundo inteiro. E os caras fazem como se fosse é como se a seleção dos players de feira de rua estão lá. Entendeu? Saquei. Então os caras fazem um trabalho enorme assim, de realmente escolher cada um a dedo. A curadoria uma curadoria absurda. E aí eles fizeram... eu lembro quando a gente entrou em 2018 e 2019. A gente fez essas 2 temporadas para entrar lá. A gente fez... Eu já vinha fazendo aplicações há 4 anos tentando entrar. Caramba. 4 anos, não, nada. 2018 os caras me responderam um e-mail. Traz aqui o teu produto, a gente quer conhecer. E aí você tem que fazer uma
uma apresentação para um board deles, né? A diretoria. Você leva lá o teu Tipo um produto. Shark Tank. Tipo um Shark Tank. Chega pro cara lá. E aí você chega, eles estão sentados, você leva o teu produto, a tua apresentação, isso tem que casar exatamente com o formato que eles querem para você vender na rua. O teu produto tem que ser adequado para ser vendido lá. A ideia por trás não é só chegar lá, eu tenho uma franquia, eu tenho... Não, por que você faz isso? Você gosta do que você faz? Você pretende fazer isso para o futuro? Você quer... Quais são os teus passos? Porque eles funcionam como se fosse uma aceleradora. Tipo, a gente vê pessoas que entraram lá e estão, assim, distribuindo no Walmart, sabe? Um produto, assim, com pra dar uma velocidade. Uma velocidade absurda. Você projeta o cara, né? E aí, eles chamaram a gente para participar. Nós fomos lá, participamos, fizemos uma apresentação de 1 hora. Na atenção, 2 dias depois, a gente recebeu o comunicado que a gente estava dentro. Puta, nessa seleção foram 1000 aplicações. Caracas. 100 pessoas foram chamadas para... 100 empresas foram chamadas para passar pelo processo. E 3 foram selecionadas. Caramba, cara. Palmas da nossa plateia. Solta palmas aí, meu. Essa merece. Que isso, cara. Ó, a plateia tá atenta à sua história, Ricardo. Viu, antes de você continuar, eu tenho uma pergunta curiosa. Você vende coxinha lá, é igual coxinha aqui? Tipo, coxinha ou é tipo mini coxinha? Não, é mini. É mini? E o pastel... coxinhas de 30 gramas. Tá, e o pastel é o pastel tipo... Ele é um pastel... Normal? É meia lua. Sabe? Aquele sei. Meia lua, no formato da empanada mesmo. Sim, no formato da empanada. Só que aí com massa de pastel normal. De feira. Beleza, só por curiosidade que eu tava pensando, mano, como que ele vende esse pastel? Porque eu fiquei imaginando você lá na apresentação falando, entendeu? Eu já tava lá com você, cara. Não, a gente vem num potinho. Saquei. Um potinho com uma porção, são em porções, né? Então a gente tem a porção do pastel vem com 4 pasteizinhos e a porção da coxinha vem com 10 coxinhas. Legal. E aí a gente tem vários sabores, né? Tem espinafre, calabresa, tem de frango tradicional, tem de aí, marguerita, por aí vai. Legal. Aí esse validador, quando você entra nessa feira, voltando na questão da feira, você tem que pagar? Tipo você paga? Enxoval? Aí não, aí funciona assim. Óbvio, você tem um aluguel, né? Sim. Então você paga para estar nos locais, mas é uma dinâmica completamente diferente. Pra você ter uma ideia, quando a gente entrou, o que eles fizeram? Eles fizeram uma apresentação para toda a mídia local. Sério? Então eles alugaram um lugar gigante, montaram um palco. Tipo, sabe anúncio do... Sim, da Apple. Contratação de um novo do jogador. Neymar. Legal. Botaram a gente sentados lá nas cadeirinhas. Que da hora. Esse aqui é o Ricardo, ele tá trazendo isso aqui para Nova York, assim, assado, tal. Esse é o conceito. Ricardo, explica aí. Aí a gente fez uma degustação pra mídia. Aí você sai New York Times, você sai na mídia toda, local. E isso já começa a te impulsionar. E eles criam uma responsabilidade em você que você não pode deixar a peteca cair, entendeu? Então, dali pra frente, você tem que estar o tempo inteiro se provando, porque para você continuar, você tem que estar no nível dos caras que estão lá. Então, e eles vão... à medida que você vai se aperfeiçoando, eles vão te dando mais corda. Porque eles não estão só lá em Nova York. Eles acabaram de abrir uma unidade aqui no Brasil. Vão começar a fazer algumas coisas. Acho que fizeram um evento só no Ibirapuera. Mas eles têm DC, tem LA, tem Miami, tem Tóquio, tem Toronto. Então, eles têm vários lugares. E iguais a Smorgasburg, existem outras organizações que são tão difíceis de entrar quanto. A gente entrou em uma agora, também foram 4 anos tentando. E a gente conseguiu, assim, já tinha sido negado no ano passado. Foi a Urban Space, que é uma organização enorme também. Só que ela é muito mais... ela é muito mais parruda porque ela é dona dos espaços. Tipo assim, imagina você ter um shopping que é só para alimentação. No coração de Manhattan. Os caras têm assim, 10 desses, entendeu? E aí eles fazem o seguinte, eles têm feiras menores, que é como se fosse um filtro para você entrar nesses locais. Então, e o que os caras fazem? E assim, custa um absurdo. Só que também não basta querer. Tipo assim, não basta ter o dinheiro. Tem que ter eles têm que... Exatamente. Eles vão lá e fazem uma avaliação. Mesmo esquema. E aí a gente entrou agora na Urban Space, entramos no ano passado. A gente já havia recebido uma negativa no começo do ano. Eu já estava tipo, mais um triste. ano negativo.
E aí aconteceu um negócio, assim, ó, eu acredito muito em Deus. Exatamente, Deus, essas coisas todas, porque do nada eu recebi um e-mail que eu nem sei de onde surgiu esse e-mail. E os caras me convidaram para uma outra feira, que era uma feira aleatória. Sim. Coincidentemente, os caras estavam envolvidos nessa feira. E nós ficamos em primeiro lugar nas vendas, né? Então foram 30 dias que a gente fez dessa feira, aconteceu em junho do ano passado. A gente recebeu a negativa em março, junho a gente recebeu esse e-mail. E aí fizemos o evento, ficamos em primeiro lugar. Primeiro lugar nas vendas e tal. E a nossa apresentação é uma apresentação legal. Eu tenho uma preocupação enorme com a parte de layout, comunicação. Fizemos um stand super bonito para essa feira. E aí isso chamou muito a atenção da diretoria. Quem estava na diretoria do board? O diretor dessa feira. Aí o cara chegou, conversou com a gente e tal. Pô, legal, adorei aqui a apresentação. Não sabia do produto de vocês. Tipo, ele já tinha negado o nosso produto. Não sabia do produto de vocês e tal. Falei, não, vem cá, vamos, experimenta. Aí fui lá, fiz uma apresentação para ele. Um mês depois... Então, a gente tem um lugar aqui, queria saber se vocês têm interesse. Eu falei, com certeza? Com certeza. Daí a gente entramos em outubro do ano passado. Outubro a gente conseguiu, legal. E aí a gente tá num ótimo relacionamento. Já fizeram extensão para esse ano, já estamos com extensão para esse ano. Então, são coisas que vão acontecendo e esses validadores, com certeza, por exemplo, óbvio que o fator de a gente ter ficado em primeiro lugar nas vendas foi um validador interessante lá. Só que se você não tem, por exemplo, participação em outras feiras, se você não tem chancela desses caras te aprovando, dificilmente você entra nesses locais. Muito bom. Tem que ser uma coisa assim, muito específica. E isso é uma coisa que a gente tem construído, né? Eu acho que quem está pensando em montar um negócio lá e quer fazer, tem que buscar esses validadores. Sim. Se você está na área médica, quem é que faz essa validação? Se você está na área de fitness, quem é que faz essa validação? É médico? É uma revista específica? Vai atrás desses caras. Porque se você consegue ter essa aprovação, essa visibilidade, o restante vem natural. A partir do momento que a gente entrou na Smorgasburg, a gente tem que recusar pedido. A gente recusa pedido de, não vou participar. Hoje em dia a gente tem condições de falar, não vou participar dessa, vou participar dessa, vou fazer essa, não vou fazer. Que legal, cara. Então, legal. Isso é muito legal e é uma coisa bem característica do mercado americano. Muito massa. E faz total sentido, né, cara? Animal isso aí. Cara, acho que você já respondeu essa pergunta 50 milhões de vezes, mas eu vou colocar de uma forma diferente, beleza? Por favor. Qual que é a principal vantagem do mercado americano para empreender e um problema que eles têm lá, que você enfrentou, e no Brasil? Uma vantagem do Brasil e alguns problemas que o Brasil tem. Não pode falar os impostos do Brasil. Não, eu vou... Assim, a estrutura que eles oferecem para você começar a empreender. Então, por exemplo, quando você começa a empreender, você tem categorias de empresas lá que não te cobram imposto. Então, a tua empresa você vai pagar imposto só na pessoa física. Ou seja, se você tiver qualquer... se você tiver, por exemplo, faturou, mas não transferiu para a pessoa física, você não paga. Nossa. Entendeu? Então, eles vão te ajudando de algumas maneiras. Sim. Facilidade de crédito. Eles te dão... Vou dar um outro exemplo. A gente começou em casa. Sim. Mas a partir do momento que a gente viu que a estrutura estava crescendo, qual que seria o lógico se eu estivesse aqui no Brasil? Eu teria que tirar dinheiro do bolso, alugar um lugar, comprar ali os equipamentos, mesmo que de forma precária. Exatamente. E montar um negócio. Né? Lá é diferente. Lá você tem um sistema... A gente ouviu muito se falar depois da pandemia, teve essa aceleração aqui no Brasil, que foi as dark kitchens, ghost kitchens e tudo mais, né? Esse conceito, ele já tá... Quando a gente pensou em montar o Petisco, já tinha dark... Imagina, isso há 10 anos atrás. Então, quando a gente montou, o próximo passo, a gente foi para uma incubadora. Então, lá existem empresas em que você tem... Eles chamam de commissionary kitchen, né? Que é um espaço gigantesco com dezenas de cozinhas montadas. Você pode personalizar do jeito que você quer. Você não compra os equipamentos, você aluga por hora e você faz a tua produção, faz o storage, faz tudo. Os americanos guarda lá. São foda. Não, os caras são nesse quesito, os caras são ninjas, assim. Foda. Então, eu não precisei tirar dinheiro para investir em estrutura, fogão, exaustor. As licenças, eles já tiram para você as licenças. Então, existe um facilitador para que você consiga ter sucesso lá. E isso faz total diferença. Faz total diferença.
Fora que, especificamente falando de Nova York, você tem um negócio que é a vibe das pessoas que estão lá. Elas estão em Nova York por um motivo, elas estão lá para fazer o negócio acontecer. Então tá todo mundo assim na... 200 para por você hora. encontrar... Quando você encontra alguém, você está indo tomar um café e encontra alguém aleatoriamente, essa pessoa já faz um link com você, ou conhece alguém, já te apresenta e já conecta, tem uma ideia de algum negócio. Gira muito, né? Esse movimento, assim. E se você não tá nessa vibe, automaticamente você é expelido. Então, você vê a galera falando, pô, não é minha vibe morar em Nova York, tô indo morar na Califórnia. É porque a pessoa quer um pouquinho mais de tranquilidade. Sim. Porque Nova York te obriga a ser proativo nesse sentido. Vamos mudar pra lá, Bode. Vamos. Nova York é a tipo nossa assim, cidade. por exemplo, se fosse uma outra vantagem que você tem, eu falo para todo mundo, como a régua ela é muito alta para estar em Nova York, a moeda joga contra, né? Então a gente tem menos 5 vezes. Exatamente. Né? Para as pessoas chegarem lá, mesmo eu estou falando independente da classe social, mas quando você chega em Nova York, você percebe que mesmo aqueles que têm... Vou dar um exemplo aqui no Brasil. Eu quero ter uma conexão com pessoas que têm... já são bem-sucedidas na vida, conseguiram construir alguma coisa e tal. Eu preciso ter passado por esse processo e preciso estar no mesmo nível dessas pessoas para eu poder me conectar. Dificilmente, se eu estou aqui no começo e a pessoa que está lá em cima, ela não vai ter essa conexão. Nova York zera essa régua. Sério? Porque se você... que fosse completamente... Zera essa régua. Porque você está num ambiente em que é o seguinte... Se você conseguiu chegar em Nova York, ok. Aí você chega lá em Nova York. Para alugar, vou dar um exemplo. Você vai alugar um quarto. Quanto custa alugar um quarto em Nova York? $2.000. Não, custa $1.100, $1.200. A gente já está falando de quase R$6.000, R$7.000. Eu vou alugar uma casa. Você não aluga por menos de $2.500. Então a gente já está falando aí de muita grana, entendeu? Então quando a pessoa, mesmo que ela tenha condições aqui no Brasil, ela resolve ir para Nova York, ela já tem que ir para um outro... Naturalmente, ela vai morar com alguém por um período. Ou ela não vai conseguir empreender logo de cara. Então, você tem pessoas que saem daqui com um nível altíssimo, chegam lá, elas têm que conviver com a babá, que vai ter que conviver com alguém que está trabalhando no restaurante, que vai trabalhar com alguém que trabalha numa loja, ou vai morar com alguém. Então, você tem acesso a várias pessoas que têm um background super bacana, que já construíram algo no Brasil, mas que estão tentando se reinventar lá. Sim. Cara, eu vou fazer um link com essa história sua para tentar explicar para nossa rapaziada aí. Falta as 4, as vantagens e desvantagens, mas vamos fazer tá. Mas pera, só para porque é que é muito bom. A Rayane levantou a mão aqui. Mais um link só para complementar essa história sua, do Rafinha Bastos, caras. Rafinha Bastos, ele era um cara aqui, né? Vamos colocar aqui num patamar gigantesco, ele vai para lá. E ele se coloca na posição de estar ali, pequenos clubes, de estar ali nos pequenos clubes, etc e tal. Só que ele tá, olha só, agora eu vou fazer o link que você não vai acreditar. Ele tá num comedy club pequeno, ele apresenta, ele sai, o Adam Sandler entra fazer. O Adam Sandler, você tá ligado? Tipo, olha que loucura. Então agora, na hora que você falou essa história, eu consegui visualizar. Então talvez pra nossa audiência isso faz sentido, porque pra tentar... Nessa questão que você falou que dá essa equalizada, né? Não. Só que ao mesmo tempo você também tem que fazer, então tem uma série de outros fatores que estão envolvidos ali. Continue aqui, senão o Jair vai ficar chateado. Eu vou ficar magoado. Eu quero saber do Dark Side, entendeu? Tá. Então, assim, acho que em questão à desvantagem, a desvantagem, na verdade, está na burocracia do processo também imigratório. Porque, querendo ou não, para você chegar lá com a questão imigratória bem estabelecida, aqui você tem que passar por um filtro muito alto. Muito alto. Então, isso é uma coisa que acontece. Então, você chega lá, você tem essa questão de que muita gente empreende, mas ainda não tem o status adequado. Isso é uma desvantagem, eu digo para o empreendedor no geral. Outra coisa, o ferramental é muito barato. Então, você tem acesso a tudo muito, muito barato, mas a mão de obra é extremamente cara. Então, se você precisa de alguém que preste um serviço para você, isso vai te custar muito caro. Muito caro. No Brasil, é o inverso.
no Brasil, ferramental é caro e a mão de obra é barata. Então, a gente tem a galera que trabalha com a gente lá. Quem chega não ganha de menos de $3 mil. Entendeu? Tipo assim, não ganha menos de $3 mil. Primeiro que não tem como você sobreviver com menos de $3 mil. Né? Então, a mão de obra ela é cara. Se você vai pedir para alguém construir uma parede para você, isso vai te custar um rim. Entendeu? É por isso que o mercado, por exemplo, do faça você mesmo é muito estimulado lá. Sim. Os caras criam maneiras de você fazer, porque realmente, se você for contratar alguém... Vou dar um exemplo. Eu tive que fazer uma reforma pequena, trocar um pedaço do piso da frente da loja. Cara, isso me custou $5 mil. Nossa. $5 mil. É um pedaço um pouquinho maior, assim, dá 2 mesas dessa aqui. Isso aqui. Então, tipo uma parede. Fui orçar com um cara, tinha que colocar um piso, um tile na parede. $7 mil. Não, eu mesmo faço. Deixa que eu coloco esse piso. Então, se você precisa de mão de obra, é puxado. Então, muita gente começa ali sozinho, se desenvolvendo, mas passa por um período sozinho. Um outro passo também que eu acho que é vantajoso é a falta de excesso de leis trabalhistas. Quando eu saí aqui do Brasil, eu tinha uma visão. A minha visão era, quanto mais feriados, direitos, benefícios a gente tem, melhor pro empregado. No final das contas, você percebe que isso atrapalha muito. Atrapalha o crescimento, atrapalha o número de empregos gerados, atrapalha a vida de quem está empreendendo. A circulação de dinheiro, tudo. Porque, primeiro, o cara podia ganhar mais. Se eu tenho que pagar tudo isso de encargos para o governo, eu deixo de te pagar em salário. Né? Então, esse é um ponto negativo. A diferença lá é o seguinte: você chega lá, se você trabalhou, você ganha. Se você não trabalhar, você não ganha. Então, se você está numa empresa formal, você tem o que eles chamam de sick days. Você tem 5 dias para ficar doente no ano, só. Fora isso, você é descontado. Então, não foi trabalhar, não recebe. Quando... Eu estou falando do ponto de vista brasileiro, né? Quando a galera chega com a mentalidade lá do tipo, meus direitos, meu não sei o que lá, em 2 minutos, bastou ele trabalhar uma semana e faltou 2 dias e ele vê aquele rombo no cheque dele e fala, jamais vou faltar no trabalho. Não vou faltar nunca. Ao passo que ele já começa ganhando um salário bom. Não é uma coisa que... e eu acho que a vantagem está justamente nisso. Como eu não tenho essas obrigações trabalhistas em excesso, porque lá o sistema funciona completamente o inverso. Sim. Aqui é o governo que cuida desse processo. Lá é o privado que cuida disso. Então, quando eu contrato, por exemplo, alguém, quais são as minhas obrigações? Eu tenho que ter um seguro que vai cobrir a parte estrutural. Eu tenho um seguro que vai cobrir a parte médica. Então, eu tenho que contratar os seguros. E a minha empresa ela não funciona sem seguro, porque todo o sistema se conversa. Se, por exemplo, eu tô com o meu seguro atrasado, eu não consigo fazer a renovação do outro seguro. Então, tudo tem que estar alinhado ali. Porque não adianta também, eu vou lá, contrato alguém, a pessoa se machuca e eu não posso estar com esse seguro sem estar válido. Sim. Então, lá a gente, por exemplo, tem... se eu não me engano, a parte médica. Você paga $125 num seguro anual por pessoa. Eu não preciso pagar o INSS para fazer isso todo mês, entendeu? Então, são coisas que estimulam muito para que você possa crescer, porque o custo que você tem para a contratação ele é baixíssimo. E as obrigações que você tem com relação ao colaborador também são menores. E aí você tem um movimento criado no mercado que é o seguinte: o colaborador também não tem obrigação com você. Então ele está lá porque você oferece condições suficientes para ele continuar lá. Porque a demanda por profissionais é tão grande no mercado que ele pode sair... Gente, você não chega hoje nos Estados Unidos e fica desempregado. Se você quiser chegar hoje e procurar um emprego, amanhã você tem um emprego. Independente do seu status imigratório. Você chegou hoje e quer trabalhar amanhã você está empregado. Se você não quiser mais trabalhar nessa empresa, tchau meu amiguinho, eu vou para a próxima. Então,
as empresas têm que entrar num movimento que eu preciso oferecer condições para eu ter um job ali atrativo para as pessoas continuarem trabalhando comigo. Para reter um talento ali. Exatamente. Né? Então, é nisso que a gente... Aqui, você é obrigado a manter a pessoa, mesmo se ela não estiver rendendo aquilo que você acha que ela deveria render, e ela acha que está rendendo o que ela deveria render, entregando muito menos. Então, todo mundo perde em questão de produtividade, você perde porque você deixa de pagar mais para aquela pessoa, deixa de crescer porque você não pode contratar mais gente. Então, essas são as desvantagens e as vantagens com relação ao mercado americano e o mercado brasileiro. Viu? Dentro dessa pergunta aí, da questão dos colaboradores, das pessoas que trabalham lá, é muito comum você ir no Starbucks, por exemplo, você ir lá no McDonald's, etc e tal, é uma pessoa que cobra, é a mesma pessoa que pega o café, é a mesma pessoa que lava o prato, é a mesma pessoa não sei o que lá. Aqui no Brasil, se fizer isso, é uma loucura, né? Não tem como fazer isso. E ao mesmo... Aqui é acúmulo de função. Aqui é acúmulo de função e não sei o que lá, beriri, a galera levanta a mão. E lá é muito comum você ver isso. Por um lado, o que você percebe? Você percebe que ali, beleza, você tem vou pegar o Starbucks como exemplo, né? Dependendo do tamanho do Starbucks, você até tem duas pessoas. Uma que fica ali no café e uma que fica no caixa. Só que essa mesma pessoa do caixa, ela executa as duas, 3, 4 funções ali. Mas ao mesmo tempo, você percebe muita fila lá. E o americano entra na fila de boa, mano. Ele não tem problema de esperar ali. Pelo menos, não sei, Nova York, não cheguei lá, né? Tô falando mais no lado da Califórnia ali. E aí, automaticamente, o que eu percebi nessa dinâmica? Essa velocidade da galera é um pouco mais lenta mesmo, comparado ao Brasil, no tipo de atendimento. Até o McDonald's lá, comparado com o Brasil, apesar que esses dias a gente teve, né, alguns exemplos de McDonald's que a gente estava indo que não estava sendo rápido. Mas isso acontece lá mesmo? É isso mesmo ou não? Só para eu entender a sua visão, só mais um efeito de curiosidade da minha parte. Mas você disse que lá é mais lento, mais lento e um cara exerce várias funções. E talvez é por isso que seja mais lento ou não? Como que você vê lá? Na verdade, o que eu percebo é o seguinte. A gente tem... as pessoas aqui no Brasil têm uma qualidade de atendimento absurda. Tanto é que eu particularmente prefiro fazer contratação de brasileiros porque o atendimento é completamente diferente. Sim. O americano, ele está muito voltado, ele é muito pragmático. Então, você quer um café, é um café. Entendeu? Você quer café com creme, é café com creme. O brasileiro, ele procura entender um pouco a necessidade do cara. Às vezes ele até ele faz às vezes o brasileiro, ele tem a proatividade de entender que nem sempre aquilo que ele pediu é o que ele quer. E o americano não. O americano, ele não tem essa sensibilidade, entre aspas. Então, o que eu sinto é que eles executam muito o que é para ser executado. A cartilha, é a cartilha, é aquilo ali. Por isso que funciona. Exatamente. Então, muito louco. É exatamente aquilo ali. E aí, você tem realmente essa questão das funções, é uma coisa muito direta entre o colaborador e o empregador. Então, o que é estabelecido entre vocês... Já era. Tá feito. Entendeu? Está em contrato que você tem que fazer X coisas, por mais absurdas que elas pareçam, é isso que foi acordado. Você está de acordo com o que eu te ofereci e eu estou de acordo com o que você quer, tá tudo certo. Aqui você tem um intermédio muito grande de... O sindicato diz que você não pode fazer isso. O patrão quer que você faça isso, mas a lei diz que... Entendeu? Assim, muita coisa não... Como a gente estava comentando aqui no início, né? Que a gente tinha a rede de hamburguerias. Era justamente isso, assim. Ou a pessoa só faz atendimento, ou ela só frita batata. Exatamente. Se ela fizer o atendimento e fritar batata, já é uma outra situação. Exatamente. E se ela passar e um dia tiver que limpar um banheiro, aí o negócio pega, entendeu? Então, muito louco, isso dificulta muito, porque nem sempre no início do negócio você tem capital suficiente. Não porque você quer explorar as pessoas. Sim. Desde que você tenha ali, eu acho que trabalhar com qualidade, oferecer as ferramentas adequadas, principalmente para quem está começando, você faz de tudo. Você faz de tudo. O colaborador e o empreendedor. Então, lá, como você não tem essa exigência, né? A galera ficar em pé ali, sindicato, esse tipo de coisa, facilita muito, muito. Tanto para quem está buscando uma oportunidade ou para quem está querendo empreender. É outra realidade. É outra realidade. Eu vi uma menina numa loja de sorvete, a menina tocava a loja sozinha, cara.
era uma menina que cobrava, era a mesma que pegava o sorvete, que fazia o crepe, que preparava não sei o que lá, que lavava a cozinha. Eu fiquei ali... Mas assim, também não vá criticar, porque aí você eles são completos... Não, eu digo assim, mas eles são completamente diretos no sentido de não gostou... Tchau. Não, e assim, tipo, cara, na minha cabeça, né, quando eu fui, né, até nessa sorveteria lá, eu tava lá, eu falei, cara, mas será que não valeria a pena o cara colocar mais uma pessoa aqui porque ele aumentaria o fluxo? Porque daí você tem você ganha teoricamente de um lado, mas tem a demora do outro lado ali. Só que eu percebi que os americanos, tipo, ficavam ali de boa esperando a vez dele, tranquilo. Até Starbucks tem fila em todo lugar lá, a galera fica numa paz, espírito. O brasileiro não consegue ficar 2 horas. Eu acho que assim, lá em Nova York, por exemplo, tem como tá todo mundo nessa dinâmica aí, nessa loucura de correr, tanto é que você tem Starbucks, às vezes, um numa esquina e outro na outra esquina. Sim. Por que os caras abriram tantas lojas? Porque eles constataram que o americano não passa mais de 3 minutos na fila. Lá em Nova York, eu não sei em outros lugares. Então, eles começaram a abrir Starbucks em vários pontos para não perder esse cliente. Porque esse cliente ele podia ir para outro café. Sim. Então, como tem demanda, tem muita gente, então esse cara, às vezes ele tá num Starbucks aqui, vai demorar? Deixa eu ver no próximo aqui se tem uma fila um pouco menor. E aí ele vai comprar na fila menor. Maravilhoso. Tem que pegar certificado. Tem que pegar certificado. A gente tem que ficar falando com ele aqui 3 horas, cara. Quando você voltar pro Brasil, você tem que fazer mais um eu vou terminar esse episódio, vou comprar uma passagem pra Nova York e vou visitar ele lá. Vamos lá, separa o colchonete lá, Ricardo. Ricardo, é o seguinte, tem um bloco aqui, cara, que é uma espécie de Raul Gil do podcast brasileiro, que é o Divide a Pizza, cara. Só que você vai falar 3 nomes que você gostaria de dividir uma pizza ou uma coxinha da Petisco, cara. 3 nomes. Bom, Flávio Augusto. Boa. Que é um cara que eu admiro bastante. Thiago Nigro. Um cara que eu gosto muito. Tinha uma outra pessoa. Surpreenda-me. Já não tá entre nós, né? Não tem problema. Ayrton Senna é um cara Senna, boa demais. Ayrton Senna é foda. É um cara muito dedicado no que ele fez. Você vê que ele fazia tudo com muita paixão, assim. E eu acho que tudo, óbvio, ele, né, levava aos extremos também. E foi um cara que elevou o nome do Brasil, né, fora de forma positiva. E é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, assim, porque eu me incomodava muito a ideia de que as pessoas tivessem uma imagem negativa do Brasil. Eu sei que a gente tem diversos problemas, né, por N aspectos aí, mas eu entendo que se a gente tivesse as condições adequadas aqui no Brasil, o mínimo, assim, nós seríamos o melhor país do mundo. Nós temos pessoas incríveis, extremamente criativas, trabalhadoras pra caramba. E aí eu vejo assim, pô, será que os americanos são os fodões assim, do universo que comandam tudo? Eu não vejo dessa maneira. Talvez eles tenham acesso, né? Eles conseguiram criar uma oportunidade, uma igualdade de oportunidade que promove isso entre eles. Então, se a gente tivesse isso aqui no Brasil, eu venho, né, da periferia. Eu nasci assim, na periferia. Sou do interior de Pernambuco e cresci na periferia de São Paulo. Eu tive que cavar muito as minhas oportunidades. Tipo assim, eu tive que assim, ralar muito desde cedo para poder conseguir fazer um curso específico, conseguir uma bolsa e vai aqui, trabalhar desde cedo para poder garantir ali o mínimo, sabe? Então, se eu tivesse tido outras oportunidades, e eu ainda me considero muito privilegiado porque poder viajava, né, trabalhar desde cedo, ter acesso à educação, eu sei que muita gente não tem. Então, eu me considero uma pessoa privilegiada, mas eu sei o quanto eu tive que ralar para poder ter acesso a essas oportunidades. E aí eu penso, chegou lá nos Estados Unidos, você vê que o cara tem acesso à escola, você compra... não é questão de você ter dinheiro. Sim. O cara... ele pode ser... O pobre tem uma condição de vida legal. Não é que não existem pessoas miseráveis que passem por dificuldade. Lá em Nova York tem um negócio... projects. É um monte de lugar com prédios com famílias de baixa renda. E realmente os caras têm, assim...
não têm tanta grana, vivem numa linha bem tênue, assim. Só que você percebe que elas têm a possibilidade de fazer essa melhora. Né? O governo trabalha para te fornecer essa possibilidade. E, infelizmente, isso não é uma coisa que eu vejo aqui no Brasil. É uma coisa que dificulta um pouco. Mas o que eu vejo é, quando vai um brasileiro para lá, que tem acesso a essas oportunidades, a galera decola. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver com mais frequência. E é uma coisa que eu assim, tenho lutado constantemente, até nos meus projetos lá na empresa, a gente tenta priorizar a contratação de brasileiros. Sempre que eu vejo alguém tentando empreender, a gente tenta compartilhar informação de alguma maneira para encurtar o caminho das pessoas, porque eu sei o quão importante seria se eu tivesse esse tipo de ajuda lá no início. Maravilhoso. Isso é uma coisa que eu acho que falta, mas que a gente, né, com fé, a gente vai chegar lá. Pô, sensacional, meu. Muito maravilhoso. Bom, meu. A gente vai pro nosso segundo quadro, Jairo. Manda bala, manda bala. Que é o quadro aqui que... Essa é a vinheta. Entendi. Entendeu? A assessora de imprensa tá preocupada ali com a vinheta. Ela ficou, meu, essa vinheta não é dá. o Troca de Papéis. Esse podcast é seu. Você pode fazer qualquer pergunta para nós. Bom, de onde surgiu a ideia de criar esse podcast e quais são os planos, né, para fazer com que ele cresça cada vez mais? Cara, a gente tem uma agência de marketing e uma empresa de software, e de praxe agências de marketing ficam trabalhando, né, às vezes até mais altas horas, e pedem pizza. Então a gente foi diferente, a gente começou lá, gravava na própria agência em 2019. Fizemos com a nossa colaboradora um projeto piloto, aí deu certo, a gente fazia mais regionalmente, e aí tomou um corpo diferente, a gente resolveu desmembrar da agência. O Jairo falava muita besteira. A gente tomava vinho e cerveja. Tava comprometendo já. E aí a gente falou assim, cara, isso vai respingar os nossos clientes, vamos criar um canal e tal. Vamos separar. Vamos separar, né? E aí a gente criou o Pizza com Marketing, veio a pandemia, e a gente chegou a fazer um episódio com o Paulo Betti, com o ator, remoto. A gente mandou uma pizza e um vinho pro Leão no Rio de Janeiro. Aliás, Paulo, um grande abraço. Mas não rolou assim, não por causa, né, a entrevista foi super legal, mas o tete-a-tete é diferente. Sim. A gente deu um break na pandemia, voltamos, e aí ano passado a gente decidiu vir para São Paulo para gravar, enfim, ter outros tipos de acesso. E planos para o futuro aí, cara, uma boa pergunta. A gente vai colocar duas novas editorias aí pra galera. Legal. E a gente, cara, é o primeiro podcast realmente do Brasil, acho que da Via Láctea, que emite um certificado pra galera. Esse certificado é real, não é brincadeira. Real. A galera assiste na Academia 21 Live e gera um certificado. E a gente se espantou, porque já nos episódios que a gente começou, o pessoal já tá emitindo, já tá pegando o certificado. Legal. Então... né? Vale aulas complementares, tem uma série de benefícios, tem vários cursos. Aulas complementares, importante isso aí. Horas complementares. As faculdades exigem, então os estudantes gostam de Eu tive que fazer bastante. Acompanhar. Então, o pessoal acompanhava o nosso trabalho, então essa é a ideia aí. Pô, legal. É isso, cara. Show? Você respondeu tudo. Você deu uma aula. Eu fiz um media training, né, meu? Com a nossa assessoria. E antes de a gente ir pros finalmente aqui, Heber, eu queria que o Ricardo falasse, cara, um livro ou uma série aí que inspire a nossa audiência a também ter alguns insights que você teve. Pode ser um livro, uma série que você gostou, um filme, enfim. Bom, tem uma série falando sobre, se eu não me engano, tá no Hulu ou na Amazon, que é da WeWork. Ah, tá. E aí contando toda a trajetória dos fundadores, enfim, um casal de fundadores, né? E aí conta toda essa dinâmica e essa linha entre construção de marca, o que é real, toda essa parte de startups, investimento, o que é sustentável, o que não é sustentável. Eu acho que vale a pena porque lá ele fala muito sobre essência e o que as pessoas que trabalharam na WeWork, que construíram a WeWork, abraçaram muito mais a essência do que o próprio trabalho. E elas gostavam tanto da ideia por trás do negócio, né, de fazer parte de uma corporação que era mais uma seita do que uma corporação, que elas eram tão apaixonadas por trabalhar para aquela marca, para a empresa, que elas extrapolavam, inclusive, os limites da vida pessoal com o profissional. Então, eu acho que é uma série que, apesar de mostrar o lado negativo desse processo,
ensina muito como fazer a parte de construção da marca, de como você como líder tem que estimular os seus colaboradores, como você tem que criar neles o senso de pertencimento. Então, eu acho que é uma série que vale a pena conferir. Eu tenho assistido assim, muitas séries nesse sentido, gosto bastante, principalmente séries que são documentais, né, biográficas também é uma coisa que eu gosto bastante. E essa é uma série que me chamou a atenção. Vou recomendar para você The Offer. The Offer? Pode assistir. É a história do Poderoso Chefão. Eles contam, só que como foi criado o Poderoso Chefão, e eles fizeram tipo um seriado mesmo. Seriado, legal. Mas é 10 episódios, assim, mas Caramba. não é. Mas é assim, é um seriado mesmo, não é tipo o cara lá contando. Inclusive foi uma indicação do Leandro Munhoz, esteve com a gente aqui do Super Vendedores, ele falou dessa série. Não, pode assistir, que bom. é inacreditável, assim, cara. Se você é conectado, entende um pouco do Poder do Chefão, nas coisas que tem por trás, cada detalhe é um aprendizado ali, só que não é falado, né? É interpretativo ali, então você fala. Até para empreendedorismo, assim, é bem bacana. Eu gosto, assim, eu apesar de empreender e marketing e tal, eu sempre fui uma pessoa que eu acho que você, independente de qualquer coisa, tem que criar repertório. Sim. E repertório está em todo... Tá a todo momento. Sim. Tá numa conversa de bar, tá num filme que você assiste. Num Big Brother. No Big Brother, exatamente. Tem aquela galera que critica o Big Brother, mas eu acho que se você... você pode assistir por entretenimento, mas tem gente que consegue extrair assim, muitas estratégias. Com certeza. O posicionamento das pessoas. Acho uma coisa interessante também. Não sou um fã assíduo, assisto, mas não sou um fã assíduo. E acho que repertório nesse sentido vale muito a pena, assim. Eu vejo de tudo, desde algo que seja interessante em medicina, tecnologia, logística. Estou sempre observando tudo e aplicando aquilo que me cabe no negócio. Show, meu! Sensacional, cara! A gente vai agora, Jairo, recitar o livro desse homem. Você tem mais um produto agora, cara, que é o seu livro, Ricardo. Qual é a da vez? Porra, né, cara? Além de Ricardo, o Homem das Massas. Ricardão na massa. Ricardão na massa, cara. Ricardão na massa foi muito bom, porque ele veio do coração, Ricardão na massa. Foi espontâneo, meu. Ricardo, a gente escreveu seu livro aqui hoje, cara. Legal. Fizemos o seu e-book com os seus melhores insights aqui no Pizza com Marketing. Bacana. E a gente vai recitar, meu, ponto a ponto, enquanto você se diverte aí. Dá um sorriso. Ouvindo dois caras completamente loucos falando os melhores pensamentos de Ricardo Rosa, velho. Vamos chamar então, vamos chamar. Chegou o grande momento do e-book do convidado aqui com o Ricardão da Massa, esse cara, esse fera. E pra começar, Jairo, pode começar, porque eu preciso entender minha letra, então vai lá. Eu vou começar, cara, com a pedrada que o Ricardo deu. Ele viveu isso pessoalmente na história da vida dele, então esteja super fucking aberto às oportunidades, meu. Maravilhoso, o Jairo começou com essa, devia ter começado, risquei aqui agora. Então a próxima é o seguinte, adaptação, meu amigo. Você precisa se adaptar cada vez mais ao mercado que você tá. Não seja aquele cara que fica lutando contra a maré. Então lá o Ricardão tava naquele momento, o pastel não pegava, ele mudou e aí foi uma explosão. Maravilha, cara, eu vou reforçar porque essa é muito importante. Cara, na sua empresa, no seu projeto, no seu empreendimento, na sua vida pessoal, não reme contra a maré, meu amigo. Então, maravilhoso, dando sequência aqui, cara, posicionamento, cara. Você observou nessa história inteira que ele contou que ele já sabia como ele gostaria de se posicionar, como ser visto. Então, cara, se você tá começando um negócio, se você tá independente do momento que você tá, pense lá na frente, como que você quer que as pessoas te enxerguem e comece a fazer agora. O Ricardo falou uma coisa que eu gosto muito, cara, e é muito legal quando você vê o brilho nos olhos de alguém que faz isso. Respeite e cuide muito do seu produto, cara. Maravilhoso. E outra coisa, meu amigo, às vezes você menospreza ou às vezes você nem está no seu radar o trabalho de assessoria. Então busque assessorias que também possam te ajudar e busque os validadores, cara. Quem que vai validar o seu produto, mesmo você estando no Brasil, sabendo que na história que ele contou nos Estados Unidos, isso é super importante. Total. Essa é tão importante também que vai um quadrinho na sala aí, naquele diplominha que fica na sua sala, no seu escritório. Contrate uma assessoria de imprensa, porque dá um mega de um resultado e vale muito a pena, meu. Maravilhoso, Jairão. Eu vou fechar por aqui esse e-book maravilhoso com a palavra incrível que é sobre acreditar. É a palavra do ano.
O Ricardo contou na sua história que ele acreditou 4 anos que ele ia entrar numa feira e 4 anos depois ele entrou, depois foi mais 4 para entrar na outra feira e ele também entrou, ele acreditou no projeto, ele acreditou na ideia. Então acreditar, você ter perseverança é aquilo que vai fazer, cara, o seu jogo mudar. Então não tem milagre, tem trabalho, a história dele fala por ele mesmo e eu fico por aqui, Gerão. Maravilha, eu fico com uma que eu gosto também muito, cara. Crie repertório e referência, velho. Então além de acreditar, velho, você tem que estar atento a várias oportunidades que o Ricardo falou e criar muito repertório numa conversa, num livro, numa série, porque é isso que vai fazer você ser um cara diferente no final do dia. Esse foi o e-book do convidado de Ricardão da Massa. Ricardão da Massa em The House. Maravilhoso. Palmas da nossa plateia. Sensacional. Esse é o momento que a gente gosta bastante, cara. Eu percebi pela empolgação. É muito legal, bom, meu. Bom. Você obrigado. Curtiu os seus principais curti. aí? A gente tá bem alinhado com o que a gente conversou aqui hoje. E espero que eu tenha contribuído com o pessoal aí de casa. Pô, muito. Espero que eles possam extrair bastante ensinamento aí do nosso e-book. Vai estar disponível no diploma? Vai estar lá, vai estar certificado. Né? Então, acho que é isso. Poder contribuir um pouquinho para o aprendizado, contribuir para o repertório das outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, isso é importante a gente continuar se aperfeiçoando, investir, criar repertório. E acreditar realmente é algo que não pode faltar no dia a dia do empreendedor ou do profissional em geral. É isso aí. Muito bom, muito bom. Para você que ficou até o finalmente, nosso muito obrigado. Não se esqueça, academia.21live.com.br. Entra lá, assiste o episódio do Ricardo, pega seu certificado que vai ser sucesso. E a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu. Valeu. Muito Obrigado. bom, meu.